Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês e dessa vez como o melhor cavaleiro do ciclo arturiano entrou na Távola Redonda. O cavaleiro da carreta. Da carreta? Carreta mesmo, carreta furacão. Siga em frente, olhe para o lado e eu não sei o resto, sei lá o que, no cavaco. No canal Cultura Heróica. Lembrando, link do vídeo original na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal Cultura Heróica, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Bom, já sou inscrito, o sininho já está ativado. Vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida, qualidade full como sempre. E eu vou mandar um salve primeiro. Um salve pro Naofume Iwatani, pro Rafael Silveira, pro Catezin, pro Caos River e pra Vanessa Marques. Muito obrigado, meus queridos membros alfa aqui do canal. Tamo junto. E, cara, eu pretendo muito, assim... como eu já falei diversas vezes, eu gosto muito de ler as coisas na minha mão. E eu nunca fui fã de livros, tá ligado? Porém, todavia, entretanto... Quando eu entrei pro ensino médio da escola, que a escola onde eu fui tinha biblioteca, coisa que as outras não tinham, né? Quando eu tava no fundamental... Eu comecei a ler um livro aqui, outro ali, e eu acabei me acostumando com leitura, né, velho? Eu gostei muito de ler. Antes de começar a gostar de livros, eu já gostava muito de ler quadrinhos, né? Mas enfim, quadrinhos, pô, é caro, né? Então, assim, eu tenho algumas ali que eu li. Então, leitura física é um bagulho que eu adoro. E, cara, eu tava pensando em juntar uma graninha, tá ligado? Pra comprar alguns livros. Eu tô pensando em comprar, assim, eu quero comprar a trilogia lá do Dante, tá ligado? Inferno, Paraíso e Purgatório, tá ligado? Que no caso eu acho que seria a ordem. Primeiro é o Inferno, depois é o Purgatório e depois vem o Paraíso. Eu acho que essa é a ordem, não sei ao certo. E, cara, será que existem livros? Acho que sim, né? Obviamente deve existir livros sobre contos, tá ligado? Um dos contos que eu queria comprar alguns livros pra seguir a história e tal, entender mais, era a história, né? A mitologia nórdica, né? Que eu tinha interesse de acompanhar e tal. Eu tava até vendo alguns vídeos aí sobre, enfim. Mas... bem interessante, velho, assim, acompanhar agora. Távola... pera aí, ciclo arturiano, acho que é da távola... aqui é da mitologia do rei Arthur, né? A mitologia arturiana que se fala? Enfim, não sei. Tipo, eu até vejo alguns livros sobre essa mitologia pra gente entender muito melhor a história, né? Eu acho que a história é muito mais grande do que os vídeos que a gente assiste aí e tal. Então eu tô bem interessado em comprar alguns livros. E algum dia talvez trazer pras lives de domingo, que é onde eu trago alguns reacts mais longos, tá ligado? Por exemplo, react de 1 hora ou mais, que seria complicado de eu fazer em off, né? Aí geralmente eu levo pra live pra reagir com a rapaziada. Quem sabe eu pego algum vídeo aí que, numa narrativa que conta uma história, tá ligado? Trazer pra gente reagir no domingo. Seria interessante, tá ligado? Mas aqui esses vídeos aparentemente são mais um resumo, né? Contando alguns detalhes específicos. Que nem aqui hoje a gente vai ver sobre o cavaleiro do circo arturiano que entrou na Távola Redonda. O cavaleiro da carreta. Não sei que cavaleiro é esse. Então, vamos ver, né? Quem é esse cavaleiro que é. E eu já sei, né? Lancelot Dulac é o Dulac, sei lá, é o cavaleiro. Será que é ele? Eu acho que é o Lancelot, né? Enfim, não sei. Vamos ver aqui o vídeo aqui, né? Bom, acho que eu já falei demais nessa introdução. Peço perdão. Vamos lá, né? Sem mais enrolas. 3, 2, 1 e... play. O rei Arthur foi o rei que reuniu em volta de si os melhores cavaleiros e damas Eu tô do de mundo. boné, mano. Por que eu tô de boné, a pô? máxima expressão da virtude e valores. Só que entre os cavaleiros e damas havia aquele cavaleiro que era o melhor de todos. Entre os cavaleiros da Távola Redonda era aquele que representava o máximo e a melhor expressão de todos da corte do rei Arthur. E esse cavaleiro era o Cavaleiro da Carroça. Talvez você não conheça ele por esse nome, mas hoje eu vou contar como o melhor cavaleiro da Távola Redonda entrou na corte do rei Arthur. E essa história é uma das mais fantásticas e maravilhosas de todos os mitos arturianos. Quer saber quem é o Cavaleiro da Carroça? Fica aí no vídeo. Com certeza, vamos ver.
Cultura heróica, Para brabo. aqueles que não conhecem o mito arturiano, Rei Arthur foi o rei que reuniu em volta de si os melhores cavaleiros e damas que a humanidade tinha a oferecer, os campeões do mundo. Eles expressavam tanta virtude que conquistou a admiração do mundo mágico, do mundo das fadas. Então existem várias histórias com os desafios que o mundo das fadas impõe à Távola Redonda, aos cavaleiros e damas de Arthur, para provar se realmente eles eram os melhores do mundo. E a história de hoje é uma dos desafios mais difíceis que a Távola Redonda passou. Cavaleiro Verde, né? Só perdendo para a Saga do Graal, que nós vamos contar aqui no canal. Então você já se inscreve, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui sobre o mito arturiano, porque esse canal é especialista nesse mito. E também já deixa um like, porque isso nos incentiva a continuar esse trabalho maravilhoso que é de contar histórias de heróis para lembrar a nós qual é a melhor expressão da nossa natureza humana, a expressão do heroísmo. A história começa em um momento em que toda a Távola Redonda estava reunida em volta do seu grande rei Arthur, até que um ser mágico, chamado Melagant, um dos filhos da morte, impõe um grande desafio para a Távola Redonda. Ele pergunta a Arthur se confiava nos seus cavaleiros a vida de sua bela rainha. Caso confiasse, Arthur permitiria que Melagant raptasse, levasse a rainha embora e que então um dos seus cavaleiros iria enfrentar vários desafios para poder resgatá-la. Lembrando que Guinevere era um dos maiores símbolos de virtudes e a pessoa mais amada de toda a Távola Redonda. E antes que o rei Arthur pudesse tomar tão difícil decisão, a própria rainha se levantou e foi voluntariamente em direção a Melagant. Ela também confiava em seus cavaleiros, como o próprio rei Arthur. Mas, como eu já mencionei, esse é um dos desafios mais difíceis da Távola Redonda. E os primeiros cavaleiros que foram tentar resgatar a rainha falharam. Por exemplo, Sir Kay, um dos cavaleiros mais velhos da Távola Redonda. E quando outros cavaleiros da Távola Redonda tinham também falhado, surgiu um misterioso cavaleiro atendendo ao resgate da rainha. Tão misterioso era esse cavaleiro que nem mesmo ele sabia o seu nome. Quando alguém perguntava se ele era da Távola Redonda ou qual era o seu nome, ele disse que não sabia. Ele não sabia nem o que era a Távola Redonda. A única coisa que ele sabia é que precisava salvar a rainha. Procurou ela por diversos povoados, até que um anão conduzindo uma carroça disse a ele que sabia o paradeiro da rainha. E a única maneira de ele saber onde estava a rainha era se ele subisse na carroça que este anão, supostamente mágico, estava conduzindo. Naquela época, aquela pessoa que tivesse cometido um crime horrendo, um crime absurdo, coisas terríveis, a pior escória que a humanidade poderia oferecer, era executado e no caminho para ser executado ele era exibido, exposto para o povo, para o povoado, através de uma carroça. Então aquela pessoa que estava sendo conduzida na carroça era o pior que a humanidade tinha a oferecer. Era um símbolo de coisa ruim, de uma pessoa que não merecia viver e por isso, inclusive, era aconselhável que as pessoas jogassem pedras ou tomates neste que estava na carroça. Então, se o tal cavaleiro subisse na carroça, ele estaria manchando totalmente a sua imagem. E por ser um cavaleiro, estaria também manchando a honra da cavalaria como um todo. Mas, como era a única maneira de salvar a rainha, depois de hesitar por 2 passos, ele decidiu subir na carroça. Ninguém sabia por que ele estava na carroça. As pessoas simplesmente sabiam que se estava na carroça era um criminoso. Então as pessoas começaram a jogar tomates, jogar pedras, chamá-lo de escória e de muitas outras coisas terríveis. Mas o cavaleiro havia aceito esse destino, já que ele estava ali para salvar a rainha. Como ninguém e nem mesmo ele sabia o seu nome, ele passou a ser conhecido a partir daquele momento como o Cavaleiro da Carroça, sendo chamado assim por todos os povoados. Da hora. O anão conduz então o Cavaleiro da Carroça ao início de sua jornada, indicando o caminho pelo qual ele deveria passar, e nesse caminho tinha muitas aventuras e desventuras, desafios, provas, coisas que levavam o Cavaleiro da Carroça ao extremo de suas habilidades, fazendo com que ele fizesse o máximo para poder passar por essas difíceis provas que se apresentavam. Leões, dragões e muitos outros desafios. Quando esse Cavaleiro da Carroça estava passando por aventuras cada vez mais difíceis,
E chega no momento em que ele achou que ele não ia conseguir, que ele já estava ali, já todo machucado, ferido, passando por provas difíceis, não só em níveis físicos, mas em níveis... Aquela história da princesa, que ela tem que ser resgatada de uma torre, se originou dessa história aqui. Enfim, vamos ver o final aqui, o desenrolar da história, mas parece um pouco, né, velho? A jornada, o início da jornada, vários desafios, né? O exterior do castelo, o lago de lava, o dragão, tá ligado? Porque aparentemente parecia uns dragõezinhos verdes ali. Parece muito, cara. Será que é essa história? Porque eu também não lembro, né, velho? A única coisa que eu me lembro dessa história é que eu vi no Shrek, velho, lá no Shrek, né? Eu não vou lembrar qual agora, que tinha até o Rei Arthur também, eu acho. Ou não? Não, acho que não. Acho que esse foi o primeiro. Ah, enfim, não vou lembrar agora. Tá me lembrando muito, tá ligado? Não sei, vamos ver o decorrer da história aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho mais pra gente pegar o contexto certinho. O Cavaleiro da Carroça estava passando por aventuras cada vez mais difíceis. E chega no momento em que ele achou que ele não ia conseguir, que ele já estava ali, já todo machucado, ferido, passando por provas difíceis, não só em níveis físicos, mas em níveis psicológicos, porque ele lidava com monstros e com fadas que controlavam o que ele via, com ilusões. Então eram provas difíceis. E chegou uma hora que ele começou a cogitar a possibilidade de desistir. Até que no momento que ele estava cercado de inimigos, cercado de pessoas ali para machucá-lo, ele olhou para o chão e ele viu ali no chão um fio de cabelo de Guinevere. Quando ele viu aquele fio de cabelo, ele pegou o fio de cabelo, olhou e percebeu que era de Guinevere. Ele sabia que era dela. Ele entrou num transe. E é até engraçado porque os adversários que estavam em volta dele começaram a atacá-lo, mas ele continuava prestando atenção naquele fio de cabelo. Até que ele pega o fio de cabelo, segura firme numa mão, pega a espada com a outra e ele se torna invencível. Caralho. Segurando aquele fio de cabelo, puxando uma força que nem ele sabia que tinha, por saber que se tratava daquela que ele amava tanto, daquela que ele estava buscando, sabendo do seu único propósito, que era salvar a dona daquele fio de cabelo. Nossa, que da hora, ele venceu todos os inimigos e fez feitos maravilhosos e fantásticos, como quase voar, porque ele estava carregado de energia por aquele único fio de cabelo que ele sabia que pertencia à sua senhora, a Guinevere. Depois de muitos outros desafios, o cavaleiro finalmente chega no castelo de Melagant. Mas para acessar o castelo ele teria que passar pela Ponte da Espada. Diziam que era uma ponte impossível de ser atravessada, simplesmente porque ela era tão fina quanto o fio de uma lâmina, e aquele que fosse atravessá-la teria que então se cortar totalmente para chegar ao outro lado. Mas o Cavaleiro da Carroça não se sentiu intimidado por essa ponte, afinal de contas, ele sabia que a rainha estava próxima, e então ele poderia finalmente salvá-la. Ele tirou sua armadura e, se cortando totalmente, ele atravessou a Ponte da Espada, chegando até o castelo de Melagant, onde já o esperavam para o duelo. Mas antes de ir duelar contra Melagant, o Cavaleiro da Carroça, todo ferido e machucado pela sua jornada, foi se apresentar diante daquela que ele mais amava, a rainha. Mas mesmo sem nunca ter visto pessoalmente a rainha, foi tratado por ela de uma maneira muito surpreendente. Ela disse que não queria vê-lo e que estava profundamente decepcionada com o Cavaleiro da Carroça. E inclusive dá a entender que o Cavaleiro havia cometido uma falta tão grave que era melhor ele nem continuar a sua jornada, que ele fosse embora naquele momento. O Cavaleiro da Carroça ficou tão decepcionado com essa situação, ele ficou tão triste, que ele ficou tão cabisbaixo, que ele nem se atreveu a perguntar o porquê. Ele simplesmente caiu os ombros e ele falou: tudo bem, me apresentarei ao combate contra Melagant. Então se iniciou o grande combate do Cavaleiro da Carroça contra o Sir Melagant. E, apesar do Cavaleiro da Carroça ter sido tão habilidoso até esse ponto da história, ele estava perdendo o combate para Melagant. Pois, na verdade, o Cavaleiro da Carroça estava com a mente em vários lugares diferentes. Estava pensando na sua nobreza durante a missão, que aparentemente havia faltado gravemente com a rainha, e também tentando descobrir o que era que ele havia feito, já que a rainha havia se mostrado tão decepcionada com ele.
Mas uma das donzelas de Guinevere que estava acompanhando o combate se desesperou com a possível derrota do Cavaleiro da Carroça, então pediu para que Guinevere viesse assistir o combate. E assim a rainha atendeu, olhando pela janela. E ela disse: "Ei, o cavaleiro tem que saber que você está assistindo. Qual é o nome dele, rainha, para eu chamá-lo?" E a rainha respondeu que o nome dele era Lancelot. Então ela grita: "Ei, Lancelot, veja quem está assistindo o combate." Então Lancelot vira, olha e ele vê. Ele vê pela primeira vez aquela figura que ele só tinha visto nos sonhos. Ele vê a mais bela dama que existia no mundo para ele. E nesse momento, todo o amor do mundo se esvaiu do coração de todas as pessoas para que pudesse preencher o coração de Lancelot. Porque ele havia visto agora a figura que ele mais amava, a pessoa que ele depositou todo o seu amor naquela janela. Era uma figura tão impressionante, tão bela e tão linda, que ele não queria parar de olhar, ele não piscava. Mas ele estava num combate. Nesse momento, ele, como era tão habilidoso, ele começou a lutar com Melagant. E empurrando Melagant para que ele pudesse ficar de frente para a rainha e continuar olhando para ela enquanto lutava. Inclusive, chegou no momento em que ele colocou a espada nas costas e começou a lutar contra Melagant, olhando para a rainha e lutando com a espada nas costas. Sabe-se lá como ele conseguiu fazer isso, mas ele era tão habilidoso que ele foi capaz de vencer Melagant. Vencer o combate olhando para a rainha e com a espada nas costas. Ele derrubou Melagant no chão e ele se prepara então para matar Melagant, mas sempre olhando para a rainha. Após vencer o combate e finalmente se apresentar à rainha, Lancelot teve coragem de perguntar o que é que ele havia feito, qual havia sido sua falta para que ele prometesse jamais cometer novamente. Ela olha para ele e diz: "Por acaso não se lembras da carroça?" Aí ele pensa e fala: "Eu a ofendi quando subi na carroça?" E ela fala: "Muito pelo contrário, você me ofendeu quando hesitou subir na carroça. Nossa. Por acaso pensastes que ser um cavaleiro com uma honra nunca manchada era mais importante do que salvar tua rainha? Por isso fiquei muito decepcionada." Lancelot disse que a rainha tinha total razão e pediu a ela que aceitasse sua retratação que vontade de total chorar, velho. pública, e também pedindo que ela pudesse perdoá-lo em breve. Mas a rainha respondeu que já o havia perdoado há muito tempo, pois o seu coração jamais poderia destinar qualquer coisa ruim para aquele que ela também amava tanto. Apesar de ser a primeira vez que estavam juntos, pareciam que já se conheciam há muito tempo. Inclusive, a rainha, quando falou Lancelot, fez com que ele reconhecesse que esse era o seu nome. E antes de partirem para Camelot novamente, a rainha pediu que ele a visitasse naquela noite. Caso ele pudesse, é claro. E Lancelot responde que ela poderia ficar tranquila, que nada no mundo poderia resistir aos esforços dele para estar ao lado dela. Somente ela, no mundo, poderia impedir ele de chegar ao lado da sua rainha. E quando finalmente estavam juntos, o amor era tão forte no coração desses dois que ele se revigorou a tal ponto que esmoreceu nos outros corações de todo o mundo, pois ambos experimentavam uma felicidade tão grande por finalmente estarem juntos. E daquele dia em diante, Lancelot nunca deixou de proteger a rainha. E como era o melhor cavaleiro que havia pisado na corte do rei Arthur, foi considerado o campeão, aquele que era a máxima representação da corte. Ele era entre os cavaleiros o melhor, pois havia triunfado onde os outros cavaleiros tinham falhado. Temos que lembrar que quando Chrétien de Troyes escreveu essa história, ele não tinha o propósito que ela fosse canônica, que ela entrasse no mito do rei Arthur como um todo. Ele fez uma história fechada, referenciando um antigo mito irlandês de Etain e Midir. Etain e Midir eram deuses que haviam se apaixonado, só que Etain, a deusa, foi transformada em humana e apagada a memória dela, como um castigo. Então Midir, que amava muito ela, também se fez humano para ir lá resgatá-la e despertar a memória dela para ela voltar a ser uma deusa. Só que quando ele chega lá, ela já está casada com o rei do mundo. Então ele entra em batalha com o rei do mundo, tenta salvar ela várias vezes, só que ela não sabe que ela é uma deusa e ela também resiste a esses raptos que Midir faz, até que no final ela desperta, lembra de ser uma deusa e pede licença a Midir para terminar a sua vida e seu compromisso como a rainha do mundo, já que ela era casada com o rei do mundo, e quando ela termina a sua vida humana, ela então pode retornar a viver
com o Midir, uma das histórias mais belas de amor da Irlanda. E isso foi resgatado no mito de Lancelot, no mito do Cavaleiro da Carroça, que fala de um cavaleiro que não se lembra quem é, não se lembra o seu nome, não se lembra nada, mas ele sabe de seu propósito, que é ir resgatar a pessoa que ele mais ama, a pessoa que ele deposita todo o seu amor. Na história até fala, né? Ele rouba o amor do mundo inteiro porque o coração mano, dele tô estava emocionado, pedindo para que ele velho. pudesse despejar esse amor por cima da rainha, por cima de Guinevere. E ela lembra, ela já sabia de tudo, ela já o amava, desde tudo porque ela tem onisciência, que é uma característica divina, como a gente pode ver na história. Ela é uma deusa e ela tem ciência disso, enquanto Lancelot só se lembra que ele tem que ir lá e salvá-la e estar com ela. Então é um dos mitos mais fantásticos, cheio de símbolos. A gente vai contar várias partes desse mito aí, das histórias de Lancelot e Gawain aqui no canal, então não deixa de se inscrever, dá um like aí se você gostou do vídeo até aqui. E lembrem-se que o melhor cavaleiro, Lancelot, fez tudo isso por amor, porque ele amava Guinevere, ele amava todos esses elementos fantásticos que nós estamos citando aqui, como a nobreza e essas honras da cavalaria, que são coisas comuns aos heróis. Comum aquele que busca lutar por coisas verdadeiras e coisas valorosas. Afinal de contas, ser herói é uma escolha. Rapaziada, cultura heróica, que vídeo foda, didático, cara, deu pra entender tudinho, história bem fechadinha. Mano, eu adorei, vídeo incrível, parabéns mesmo. Lembrando, rapaziada, link do vídeo original na descrição, vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal Cultura Heróica, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Cara, eu gostei demais, assim, putz, cara, que emocionante, eu me emocionei aqui com esse final. É o tipo de história de superação, sabe? Assim, que envolve um amor ali também. Heróica, sabe? Putz, cara, me pega demais, cara. Gostei muito, mano. E eu quero estar mais por dentro desses detalhes. Cara, eu vou muito ver se eu acho algum livro sobre. Provavelmente veio de um livro essa história, né? E eu quero ler, quero saber detalhe por detalhe mais dessa história, sabe? Tá por dentro de tudo que aconteceu nessa jornada aí. Sentir na pele, sabe? O que o Lancelot passou. Cara, e aquela fala lá do... Você... que me decepcionou foi você ter hesitado. Caralho. Nossa senhora, mano. Que maravilhoso. E aquilo que eu falei no início... Shrek bebeu muito dessa fonte aqui, cara. Eu peguei muita referência a Shrek quando assisti, tá ligado? Praticamente fizeram tipo Monty Python, né, velho? Fizeram um bagulho baseado numa história, né, mano? Ficou muito show, muito legal mesmo. Cara, eu gostei demais. Incrível. E com certeza eu vou ver se eu acho algum livro aí pra comprar assim. Espero que não seja algo muito caro. Então, pô, história Távola Redonda, arturiano. Pô, mano, eu vou focar muito nessa mitologia aí. Eu quero saber mais e mais dela, cara. E é como eu falei, eu gosto muito de algo mais físico pra leitura, né? E talvez eu traga até um vídeo mais longo aí e tal, mas contando detalhe por detalhe. Se bem que aqui, pô, foi bem completinho, né, velho? Não tem nada que eu fico meio em dúvida, assim. Foi bem começo, meio e fim, fechadinho. Historinha bem legal. E aparentemente, será que não é canônica? Ou é canônica, assim? Fiquei meio na dúvida, só em questão a isso. Assim, putz, cara. Mas se não for, eu mesmo assim gostei demais, cara. Ficou incrível, mano. Cultura Heróica, link na descrição, rapaziada. Vão lá, dê uma moral pro cara, se inscrevam. O cara merece demais pelo excelente vídeo. Comentem o que vocês acharam. E gostaria de saber também, rapaziada, se puderem comentar aí, qual é a mitologia favorita de vocês, né? Arturiana, sei lá, nórdica, indiana, que nem esse setor de medir. Eu não conheço muito. Comenta aí, rapaziada, qual mitologia vocês mais gostam? Quando eu tava assistindo há um tempo atrás, era mitologia nórdica, tá ligado? Sobre Odin lá e tal. Aquelas paradas. Só que eu não fui muito pra frente, tá ligado? Eu dei uma parada.
E agora tô voltando a ver vídeos sobre mitologias e agora com Arturiano e Távola Redonda, né? Eu tô achando massa pra caramba, muito legal mesmo, cara. Eu quero estar mais por dentro dessas paradas aí, velho. Incrível. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos, tamo junto. Eu fui. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.